Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje tem como tema o juro simples. Mas o que é o juro? Juro é a remuneração a qualquer título atribuída ao capital. Exemplo: ao emprestar R$ 100 a alguém, foi atribuído o acordo de se pagar R$ 1 por mês até que os R$ 100 fossem devolvidos depois de 10 meses. Logo, temos que o valor total devolvido foi de R$ 110. Então quer dizer que, pelo empréstimo que eu fiz, eu tive que fazer um pagamento. Eu tive que remunerar uma outra pessoa, a pessoa que me emprestou. A essa remuneração feita em cima dos R$ 100 é o juro. Então eu tinha R$ 100, pedi emprestado por um período e no final eu tive que pagar R$ 110. Logo, esses R$ 10 são juros. É a remuneração proveniente de uma transação financeira, tá? É a remuneração do capital que foi emprestado. Taxa de juros. O que é uma taxa de juros? É uma taxa percentual referida ao intervalo de tempo, por meio do qual o valor do juro a ser cobrado ou recebido é determinado. Então, a taxa de juro, ela é referida, se refere a um intervalo de tempo. Isso quer dizer que ela não é cobrada a qualquer momento. É necessário que um padrão de tempo passe. Exemplo: ao emprestar R$ 100 a alguém, foi feito o acordo de se pagar 1% ao mês sobre o valor emprestado, por 10 meses. Então lá, olha bem a taxa, é de 1% ao mês. Ou seja, é necessário que passe um tempo de um mês para que eu tenha o direito ou o dever de pagar esse 1% de juros. Então, no primeiro mês, eu peguei os R$ 100, passou-se um mês, aí por esse mês eu tenho que pagar 1% por mês, só que pelo prazo de 10 meses. Então, no final, eu vou ter que pagar R$ 110. Mas esse 1% ele foi cobrado a cada mês. 1% a cada mês. Então, esse 1% ao mês é a taxa de juros. Tudo bem até aí? Então, a taxa de juros então é uma taxa percentual que está sempre relacionado a um período de tempo, a um intervalo de tempo, tá bom? Representação de uma taxa de juros. Ela pode ser representada na forma de porcentagem ou forma percentual, que é o número seguido do símbolo de porcentagem. Atenção, olha ali para você ver, ó, é o número seguido do sinal de porcentagem. Agora, reparem bem que a forma de porcentagem é apenas uma informação, como nós comentamos lá na aula de porcentagem, e não um número. Logo, não pode ser usada nos cálculos. Então, para que eu possa efetuar os cálculos, eu vou ter que transformar em uma das outras duas formas de representar a taxa, que é a forma fracionária, sendo a forma fracionária uma fração com o denominador 100. 32 sobre 100. É a forma é a forma fracionária da minha porcentagem. Outra forma é a forma unitária, que é o número na forma decimal. Para chegar na forma decimal, basta dividir o numerador por 100. Então, no caso, 32 dividido por 100 é 0,32. Ou seja, eu movimentei a vírgula duas casas para a esquerda, para trás. Tá bom? Período financeiro ou de capitalização. É o intervalo de tempo em que o capital é remunerado através de juros. É o que eu comentei antes, a taxa de 1% ao mês, né? Que para que possa ser cobrado ou recebido o juro, ele tem que esperar esse período, que é o período de capitalização ou período financeiro. Vejamos um exemplo. Uma pessoa depositou R$ 1.000 em sua caderneta de poupança
Depois de 28 dias que efetuou o depósito, ela verificou que o saldo da poupança continuava em R$ 1.000. Mas passou um tempo de 28 dias e o saldo não tinha sofrido nenhuma alteração. Não muito contente, depois de 7 dias que havia verificado o saldo, fez uma nova verificação, constatando que o saldo passou para R$ 1.000, R$ 1.005,53, porque as duas verificações deram saldos diferentes. Então, por que as duas remunerações deram saldos diferentes? Uma no 28º dia e outra no 35º dia. Ou seja, é a questão do período de capitalização. A poupança, ela só rende juros depois de transcorrido um mês. Então você pode deixar seu dinheiro lá por 29 dias, que não vai ter mudança no saldo, porque não completou o período de capitalização. Então, as duas verificações deram saldos diferentes, porque a poupança só gera juros a cada 30 dias. Isto é, o seu período de capitalização é de 30 dias, um mês, tá bom? Regime de capitalização. O que é isso? É o processo de formação de juro. O juro, então, ele é formado de acordo com os regimes de capitalização. Agora, quais são os tipos de regime de capitalização? Nós temos dois, o juro simples e o juro composto. O juro simples é a taxa, o juro ele é desenvolvido sempre sobre o valor inicial, sobre o capital. E o juro composto sempre sobre o saldo final. Então, isso faz com que o processo de construção dos juros seja diferente no juro simples e no juro composto. Nessa aula nós vamos focar no juro simples, tá bom? Então, o que é o juro simples? É o regime de capitalização em que o juro é calculado unicamente sobre o valor do capital inicial. Sobre o valor do capital inicial. Vejamos aqui o nosso exemplo. Ao emprestar R$ 100 a alguém, foi feito o acordo de pagar 1% ao mês, sempre sobre o valor inicial, até que os R$ 100 sejam devolvidos. Olha, sempre sobre o valor inicial. Isso já nos obriga a usar o regime de capitalização chamado juros simples. Então vamos analisar. Eu peguei emprestado, então, eu emprestei R$ 100, transcorridos um mês, eu vou ter direito a 1% de juro, que na verdade é R$ 1. Então, eu vou ficar com R$ 101. O segundo mês, eu já começo com R$ 101. Transcorre mais um mês, eu passo a ter direito a cobrar de novo 1% de juro. E, de novo, vai ser R$ 1. Mas, Alex, 1% de R$ 101 é R$ 1,01. Por que o juro foi de R$ 1? Porque o juro ele não foi calculado em cima do 101. Ele foi calculado sobre o valor inicial, que é R$ 100. Então, isso, eu passei a ter R$ 102. No final do segundo mês, no início do terceiro, o saldo é de 102. Transcorrido mais um período de capitalização, ou seja, mais um mês, tem direito a 1% de juro de novo. E lembrando, é sobre os R$ 102 que vai ser calculado? Não, é sobre os R$ 100, porque o juro simples calcula sempre sobre o valor inicial. Então, eu ganho mais R$ 1, vou ficar com 103. Então, não importa o meu saldo atual, o que importa é que o juro é calculado sempre sobre o capital inicial. Espero que tenham entendido. Continuando aqui, o cálculo do juros simples. Primeiro, vejamos as nomenclaturas que nós iremos usar aqui nesse cálculo. C é o capital inicial ou principal. Então, na hora que aparecer o C no cálculo, é o capital inicial. O J é o juros simples. O I é a taxa de juros. E o N é o número de períodos de capitalização. Então, o N é o número de períodos de capitalização, certo? Então, no primeiro mês, o cálculo do juro do primeiro mês é a taxa
multiplicada pelo capital. Então, para achar o juro, eu pego a minha taxa e incido ela sobre o meu capital. Então, vai ficar que o juro 1 é igual a capital vezes a taxa. E no segundo período de capitalização, eu vou ter o quê? De novo, a taxa vai incidir sobre o capital inicial. Então, não tem mudança? Não. O juro ele é calculado sempre multiplicando a taxa pelo capital inicial. E no terceiro período de capitalização? A mesma coisa. A taxa vezes o capital inicial. O capital inicial vezes a taxa. Isso vai acontecer até o período de capitalização N, que pode ser 10, 20 períodos de capitalizações, tá? Sempre vai ser o quê? O capital inicial vezes a taxa. Então, qual vai ser o meu juro total? O juros total. O juros vai ser o somatório dos juros do primeiro período, mais do segundo período, mais o terceiro, até o período N em questão, o enésimo período de capitalização. Mas o que é o juros 1, juros 2, juros 3, juros N? Os juros é o capital vezes a taxa, mais o capital vezes a taxa, mais o capital vezes a taxa, mais tananana, capital vezes a taxa. Reparem bem, então, que é a soma de parcelas iguais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso contar quantas vezes ela foi utilizada e multiplicar por esse número de vezes. Se fosse só nos 3 primeiros meses, seria capital vezes taxa vezes 3. Mas aqui, como foi N períodos de capitalização, os juros vai ser capital vezes taxa vezes N períodos de capitalização. Então, chegamos à nossa fórmula do juro simples. A fórmula, então, é que os juros é o capital vezes a taxa multiplicado pelo número de períodos de capitalização. Bem simples, não é? Só que aqui tem uma observação muito importante, que temos sempre que nos atentar a ela. Observação. A taxa I e o número de períodos de capitalização N devem estar na mesma unidade de tempo para serem substituídos na fórmula. Então, se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa está ao dia, o tempo no período de capitalização também tem que estar ao dia. Muita atenção para não colocar períodos diferentes na fórmula. Exemplo. Qual é os juros de uma aplicação de R$ 600, a taxa de 2% ao mês, pelo período de um ano? Então, vamos tirar os dados. Os juros é o que eu quero descobrir. O capital é de R$ 600, a taxa é de 2% ao mês. E aqui, como estava em porcentagem, porcentagem não pode ser usada em cálculo. O que eu fiz então? Eu transformei para a forma unitária, dividindo por 100. E o número de períodos estava em um ano. Só que, como a taxa é mensal, eu tenho que transformar esse um ano em meses, para que a taxa e o número de períodos de capitalização estejam na mesma unidade. Jogando na fórmula, para fazermos o cálculo, nós temos aqui que os juros vai ser igual a 600 vezes a taxa, que é 0,02, vezes o número de períodos de capitalização, que é 12, que vai dar 144. Logo, os juros será de R$ 144. Bem tranquilo, né? Então, vamos seguir. Montante simples. O que é o montante? É o valor nominal. É igual à soma do capital inicial, o valor atual, com o juro relativo ao período de capitalização. Então, o montante é o valor final, é o capital mais os juros referente ao período de capitalização. Então, vamos lá então. Montante é igual a capital mais juros. Tá? Então, de forma algébrica, M é igual a C mais J. Montante é igual a capital mais juros. Mas, o que é o juros? Juros não é igual a capital vezes taxa vezes número de períodos de capitalização? Então, o montante vai ser igual então, a capital mais capital vezes taxa vezes
número de períodos de capitalização. Como o C, o capital, é um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência, chegando à nossa fórmula do montante. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais IN, taxa vezes número de períodos de capitalização, certo? Vamos agora, então, dar um exemplo do uso da nossa fórmula do montante. Qual é o montante de uma aplicação de R$ 600, a taxa de 2% ao mês pelo período de um ano? Dados. O montante eu não tenho, o capital é de R$ 600, a taxa de 2%, na forma unitária 0,02, que eu dividi por 100, né? O número de períodos de capitalização, que estava em um ano, eu passei para meses, para ficar na mesma unidade que a taxa, né? Agora vamos fazer o cálculo. O montante, então, vai ser igual ao capital, que é 600, vezes, abre o parênteses, 1 mais 0,02 vezes 12. Tá? Resolvendo dentro do parênteses primeiro, ficou 600 vezes 1,24, que é 744. Logo, o montante será de R$ 744. Tá certo? Agora, uma curiosidade para a gente terminar a nossa aula. Juro comercial e juro exato. O juro simples comercial, ele difere do juro simples exato. No comercial, nós consideramos que um ano tem 360 dias. E no exato, consideramos que um ano tem 365 dias ou 366 se for bissexto. E no juros comercial, todos os meses são considerados com 30 dias. Agora, no juros simples exato, não. Eu sigo o calendário. Meses com 31, com 31. Meses com 30, 30. Olha aqui para vocês verem na minha mão. Ó. Como que eu vou saber se o mês tem 31 ou 30 dias? Tá vendo esse ossinho aqui em cima? Ó? O mês que está em cima é de 31 dias. Então, ó, e o vãozinho entre aqui, ó, é de 30 dias, com exceção de fevereiro, que é 28 ou 29. Então, ó, janeiro é em cima, 30. Fevereiro, 28. Março em cima, 31. Abril é 30. Maio é 31. Junho é 30. Julho em cima, 31. Volta em cima de novo. Agosto com 31. Setembro com 30. Outubro, 31. Novembro com 30. Dezembro com 31. Tá bom? E para saber se o ano é bissexto, eu pego os dois últimos algarismos e divido por 4. Então, por exemplo, 2024, eu pego 24 e divido por 4. Como deu exato, o ano é bissexto. Tá bom? Desculpa aí, gente, a gripe. E muito obrigado por mais essa aula, né? E até a próxima. Muito obrigado. Até mais, gente.